O sol poente tingia o céu de Faro com tons de laranja e púrpura, como se o próprio oceano estivesse a sangrar amor no horizonte. Mariana, com os punhos cerrados e o coração aos saltos, empurrou a porta da pequena casa de família na Rua da Sé, ignorando o rangido familiar que ecoava como um aviso. Lá dentro, o ar cheirava a bacalhau assado e a jasmim fresco, mas nada disso importava agora. Ela ouviu a voz da mãe, afiada como uma navalha de navalheiro. Mariana, onde foste? O teu pai já chegou e o padre Manuel está à espera para falar de noivado. Noivado. A palavra era um veneno que lhe corroía as veias. Com um grito sufocado, Mariana correu escadas acima, trancando-se no quarto onde as paredes, cobertas de azulejos azuis com motivos de sereias e conchas, pareciam sussurrar segredos antigos do mar. Lá, no fundo do armário, escondido entre lençóis bordados à mão por sua avó, estava o colar de conchas que Inês lhe dera, o único elo com o mundo que ela sonhava viver. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto enquanto ela o apertava contra o peito. Inês. Como é que chegamos aqui? Murmurou para vazio. Mas o vazio não respondeu. Em vez disso, veio a memória, vívida como o sal no ar de Faro. O dia em que tudo começou, não com um beijo, mas com um olhar que mudou o curso das marés da sua vida. Era o outono de 2018 e Faro pulsava com a energia das vindimas tardias no Algarve. As ruas empedradas da cidade velha, ladeadas por casas caiadas de branco e portas de um azul vivo, fervilhavam de estudantes que regressavam à Universidade do Algarve. Mariana, com 18 anos recém-completados, era a filha perfeita da tradição, alta, de cabelos negros como a noite do Tejo, olhos castanhos profundos que guardavam o mistério das grutas de Benagil e um sorriso que iluminava as feiras de São Brás de Alportel, onde a família vendia figos secos e mel de rosmaninho. Vinda de uma linhagem de pescadores e rendeiras, Mariana estudava História da Arte, fascinada pelas tapeçarias flamengas que narravam sagas de rainhas esquecidas. Mas por trás da fachada serena, ela carregava o peso de expectativas. Casar-se com o filho do farmacêutico local, frequentar a missa dominical na sede Faro e perpetuar o nome da família num mundo que ainda via as mulheres como âncoras de lares imutáveis. Inês surgira como um vendaval de setembro. Baixa, com cachos castanhos que dançavam como ondas ao vento, pele salpicada de sardas como estrelas no céu de verão e olhos verdes que evocavam as águas rasas da Ria Formosa, ela era a recém-chegada de Lisboa, fugindo do bulício da capital para o ar puro do sul estudante de literatura portuguesa, Inês citava Camões e Sofia de Melbrenner com a facilidade de quem respira. E o seu riso era como o tilintar de taças de vinho de lagoa nas festas de família. Elas encontraram-se na primeira aula de seminário de cultura algarvia, sentadas lado a lado numa sala abafada com vista para o jardim de laranjeiras. Desculpa, mas esse teu caderno é de cor de vaca alentejana, brincara Inês, inclinando-se para ver os rabiscos de Mariana sobre azulejos renascentistas. Mariana corara, sentindo um calor que não era do sol filtrado pelas janelas de vitrais. É a herança da minha avó. Ela bordava histórias nas margens. Daí em diante, a amizade floresceu como as amendoeiras em flor, passeios pela praia de Faro ao amanhecer, onde as conchas rangiam sob os pés e o mar sussurrava segredos, tardes no mercado municipal, provando cataplana de peixe fresco enquanto Inês contava anedotas dessa de Queiroz, e noites no terraço da residência universitária, partilhando fado melancólico tocado num violão desafinado, com as estrelas do Algarve como únicas testemunhas. Mas Faro, com as suas ruelas estreitas e olhares curiosos dos vizinhos, não era um lugar para segredos leves. A cidade, outrora porto de piratas mouriscos, guardava ainda ecos de uma sociedade onde o amor se media pela aprovação da família e da igreja. Mariana sentia no ar os sussurros das tias na missa. A Mariana precisa de um bom rapaz, como o João do armazém, ou o pai, com mãos calejadas de redes de pesca, a dizer à mesa do jantar: o amor é como o mar, filha, calme na superfície, mas deve ancorar em porto seguro.
Inês, por seu lado, carregava feridas próprias, uma mãe ausente em viagens de negócios, um pai que sonhava com ela como advogada em Lisboa, longe das distrações do sul. Elas eram o refúgio uma da outra. Inês ensinava Mariana a dançar o fandango nas festas de verão, girando sob guirlandas de flores de pessegueiro. Mariana levava Inês às grutas escondidas da costa, onde a luz do sol se refratava em prismas de azul, e ali, sentadas em rochas musgosas, trocavam confidências que faziam o coração bater mais forte. O primeiro vislumbre do mais veio numa noite de agosto, durante a festa da Nossa Senhora da Conceição. As ruas de Faro explodiam em cor, lanternas de papel penduradas como constelações, o cheiro de churrasco de sardinhas grelhadas misturado ao perfume de jasmim e o som de concertinas que chamavam para o arraial. Mariana e Inês, vestidas com saias rodadas e blusas de renda branca, herança das avós, dançavam no meio da multidão. O vinho de medronho aquecia-lhes o sangue, e quando a música parou para um fado triste cantado por uma voz rouca de marujo reformado, Inês puxou Mariana para um canto escuro perto da fonte barroca. Sabes, Mariana, aqui no sul, o mar leva tudo o que não queremos ver. Mas eu vejo-te a ti todos os dias. As palavras pairaram no ar úmido e Mariana, com o coração em chamas, estendeu a mão, tocando levemente o rosto de Inês. Os dedos traçaram a curva da maçã do rosto e, por um instante, o mundo parou. Só existiam elas, o eco distante do fado e o pulsar sincronizado dos seus corações. Não houve beijo, ainda não, mas aquele toque foi o nascimento de algo proibido, um crush escondido como as cavernas submersas da costa. Dias viraram semanas, e o segredo tecia-se como uma tapeçaria fina. Mensagens codificadas no telemóvel, o mar está calmo hoje, queres vir ver as estrelas, significavam um encontro na praia deserta de Ilha de Faro. Ali, de mãos dadas sob o manto da lua, elas falavam de sonhos. Mariana queria restaurar azulejos antigos em igrejas esquecidas, contando histórias de mulheres que o tempo apagou. Inês sonhava escrever um romance sobre amores que desafiam o destino, inspirado nas sagas de Gil Vicente. O toque evoluía, um abraço prolongado após um dia de aulas exaustivas, a cabeça de Inês no ombro de Mariana, enquanto viam o pôr do sol tingir a ria de ouro. Mas o medo espreitava como sombras nos becos. E se descobrirem, sussurrava Mariana uma noite, o vento salgado agitando os cabelos. Inês sorria, corajosa como as gaivotas que planavam livres. Então diremos que é amizade, como o vinho e o queijo, inseparáveis na mesa da vida portuguesa. Riam, mas no fundo, sabiam, Faro era pequena e os segredos, como o vinho, acabam por azedar-se guardados demais. O primeiro conflito irrompeu no inverno chuvoso, quando as aulas davam lugar a estágios. Mariana fora colocada no Museu Municipal de Faro, catalogando relíquias romanas, Inês, numa livraria antiga na Arco da Porta Nova, rodeada de edições raras de Fernando Pessoa. Foi numa tarde de dezembro, com o céu cinzento como chumbo sobre o Atlântico, que o pai de Mariana a confrontou. Ele entrara na cozinha, o cheiro de alho e coentros no ar da panela de caldo verde a ferver. Ouvi dizeres que andas muito com aquela rapariga de Lisboa. O que é isso, Mariana? As pessoas falam. E o João já perguntou por ti. O tom era de preocupação, mas carregado de julgamento, o mesmo que ecoava nas confissões da Sé, onde o pecado era medido por regras antigas. Mariana engoliu em seco, o colar de conchas escondido sob a blusa queimando como brasa. É só amizade, pai. Como tu e o tio Zé nas pescarias. Ele abanara a cabeça, os olhos enrugados pelo sal do mar. Amizade não se esconde, filha. O amor é luz, não sombra. Aquelas palavras feriram mais que o frio da chuva que depois a apanhou na rua, correndo para os braços de Inês na livraria. Lá, entre estantes poeirentas de livros de José Saramago, ela desabafou e Inês, com lágrimas nos olhos, abraçou-a forte. Vamos fugir disto, Mariana.
para Lisboa ou para onde o mar nos levar. Mas fugir não era simples, as raízes de Mariana eram profundas como as oliveiras centenárias do interior algarvio. A pressão social crescia como as ondas numa tempestade de sudoeste. As tias, nas visitas de domingo com doces de amêndoa, insinuavam: casa-te logo, menina, antes que o diabo te leve para os caminhos tortos. Na universidade, olhares enviesados de colegas conservadores, sussurros sobre aquela lisboeta que corrompe as nossas raparigas puras. Inês, mais livre, propunha saídas disfarçadas, um piquenique na Quinta de Lágrima como estudo de grupo, mas Mariana sentia o laço apertar. O crush, outrora doce como figos maduros, tornava-se uma âncora que a puxava para o fundo. Numa noite de janeiro, durante a Epifania, com as ruas iluminadas por fogueiras e o cheiro de rabanadas fritas no ar, elas encontraram-se no Jardim Manuel Bivar. Sentadas num banco de ferro forjado, sob a estátua de D. Sebastião, o rei perdido que Portugal ainda sonha encontrar, Inês confessou: eu amo-te, Mariana. Não como amiga. Como o mar ama a lua, puxando-a para si em cada maré. As palavras foram um raio. Mariana, tremendo, beijou-a pela primeira vez. Foi suave, salgado de lágrimas e perfume de laranjeira, sob o luar que filtrava através das folhas de palmeira. Mas o beijo, em vez de libertar, selou o destino de dor. A ruptura veio como um terremoto, daqueles que abalam o Algarve sem misericórdia. Era março, e Faro preparava-se para a Semana Santa, com procissões de capas pretas e o som grave de tambores e quando nas catedrais. O padre Manuel, amigo de família, chamara Mariana para uma conversa espiritual na Sé. Lá, entre altares dourados e velas tremulosentes, ele revelara o que as boas cristãs lhe contaram: vi-te com a Inês, de mãos dadas na praia. Isso não é de Deus, minha filha. É tentação do demo, como as sereias que atraem os marinheiros para a morte. Mariana saíra dali pálida como os lençóis das procissões, o coração partido em 1000 conchas. Correu para Inês, mas no caminho encontrou o pai à espera, olhos vermelhos de noites sem sono. É verdade? Aquela coisa? A confrontação foi brutal, gritos na cozinha, pratos de cerâmica esmaltada a voar como gaivotas em pânico, a mãe chorando sobre o rosário. Tu és a vergonha da família. O que dirão no mercado? No mar, onde os homens morrem por honra? Mariana, despedaçada, jurou negar tudo. Foi um erro, pai. Acabou. Mas ao dizer as palavras, sentiu o amor sangrar para fora dela, como vinho derramado numa mesa de Páscoa. Inês, ao saber, sentiu a traição como uma faca no peito. Como pudeste negar-nos? Gritou numa chamada noturna, voz embargada pelo choro. Eu pensei que éramos mais fortes que isto. A ruptura foi imediata, mensagens bloqueadas, olhares evitados na universidade, silêncios que doíam mais que palavras. Faro, com as suas muralhas medievais, tornava-se prisão. Inês mergulhou nos livros, escrevendo poemas furiosos sobre amores traídos, inspirados nas tragédias de Almeida Garrett. Mariana, forçada a aceitar um namoro falso com João, o farmacêutico, sorria em jantares de família, mas à noite, no quarto de azulejos, chorava até o amanhecer, o colar de conchas o único conforto. A pressão social triunfava, fofocas no cabeleireiro, exclusão nas festas de aldeia, o peso da tradição portuguesa que via o amor não normativo como mancha na tapeçaria da nação. Mas o amor, como o fado, não morre fácil. Meses passaram e o verão de 2019 trouxe o Festival de Músicas do Mundo a Faro, com concertinas e violas e quando nas noites quentes. Mariana, escapando de um jantar de noivado iminente, vagou até à marina, onde iates balançavam como berços no Mar Negro. Lá, sob as luzes de néon dos bares de marisco, viu Inês, sozinha, bebendo um copo de vinho verde, olhos perdidos no horizonte.
O reencontro foi elétrico. Eu menti para te proteger, murmurou Mariana, voz rouca. Mas não aguento mais sem ti. Inês, com o coração ainda ferido, estendeu a mão. Então protege-nos juntas. Como as oliveiras que se entrelaçam contra o vento. Elas falaram até o sol nascer, tecendo planos. Inês regressaria a Lisboa no outono, mas Mariana, com coragem forjada no fogo da dor, confrontaria a família. O alto tráfego veio na véspera do noivado, numa ceia familiar na casa da avó, com o ar cheio de cheiro de leitão assado e histórias de antepassados que lutaram nas guerras coloniais. Mariana, com o colar de conchas ao pescoço como talismã, levantou-se à mesa. Eu não posso casar com o João. Amo outra pessoa. Uma mulher. Inês. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de talheres caídos. O pai ergueu-se, rosto vermelho como o vinho do Douro. Estás louca? Isso destrói tudo. A mãe desmaiou sobre a toalha de linho bordado, tias murmurando orações a Santa Rita, padroeira dos impossíveis. Mas a avó, com mãos trêmulas de idade e sabedoria, tocou o braço de Mariana. O amor, minha neta, é como os azulejos. Alguns quebram, mas outros contam histórias que duram séculos. Conta a tua. Foi o catalisador, discussões acesas, noites de lágrimas, mas sementes de compreensão plantadas. O pai, recordando o próprio amor jovem contrariado pela guerra, começou a questionar. O mar não julga, Mariana. Por que hei de eu julgar? Inês, de Lisboa, regressou para apoiar e juntas enfrentaram a tempestade. Uma petição na Universidade por Direitos LGBT, inspirada nas marchas do Orgulho de Lisboa, ganhou tração. Vizinhos, tocados pela coragem, ofereciam palavras de conforto nas feiras. A traição inicial, a negação de Mariana, transformara-se em lição. O amor vence não pela força, mas pela proteção mútua, como redes de pesca que se entrelaçam para capturar o que o mar dá. No final do verão, sob o sol de Faro que dourava tudo, elas trocaram votos num piquenique privado na Praia da Luz. Eu protejo-te, como o farol protege os barcos. Não houve casamento ainda, mas uma promessa selada com um beijo ao som das ondas. Anos depois, em 2025, Faro celebrava o 10º aniversário da sua primeira parada do Orgulho Algarvio. Mariana, agora curadora de um museu dedicado a artistas quer portuguesas, e Inês, autora de um romance best-seller sobre amores escondidos no Sul, caminhavam de mãos dadas pela rua de Santo António, bandeiras arco-íris tremulando como velas de barcos livres. A família de Mariana, reconciliada pelo tempo e pelo amor que floresce apesar de tudo, aplaudia da varanda, com o pai a erguer um copo de moscatel. Ao amor que vence as marés, brindou. E no horizonte, o Atlântico sussurrava aprovação, eterno como a alma portuguesa. O outono de 2019 trouxe chuvas miúdas que lavavam as ruas de Faro, como se o céu chorasse pela dor recente. Mariana acordava com o peso do colar de conchas no peito, um lembrete constante do que quase perdera. A casa familiar, com os seus azulejos desbotados retratando cenas de pescadores e moriscas, parecia mais sufocante do que nunca. O pai evitava olhá-la nos olhos durante o pequeno almoço de pão com chouriço e café forte, murmurando algo sobre dar tempo ao tempo, como vinha maturar nas adegas de lagoa. A mãe, ainda pálida das noites de rezos, deixava pratos de sopa de peixe à porta do quarto, acompanhados de bilhetes. Deus perdoa, minha filha. Mas perdoa-te a ti mesma primeiro. As tias, outrora fofoqueiras implacáveis, agora sussurravam preces em vez de maledicências, tocadas pela avó que, na sua cadeira de balouço junto à janela com vista para o jardim de figueiras, contava histórias de amores proibidos na corte de Dom Manuel I, rainhas que amavam em segredo, tecendo alianças com fios de seda e mentiras doces. Inês, de volta a Lisboa para o último ano de curso, mantinha o laço vivo através de cartas manuscritas, enviadas por correio como nos tempos de Essa.
Cada envelope, selado com cera vermelha e cheirando a lavanda do chiado, era um bálsamo. Aqui, nas ruas de Alfama, ouço fado que me lembra o teu riso. Aguenta, amor meu, o Tejo flui para o mar e nós fluiremos juntas. Mariana respondia à noite, sob a luz de uma vela de cera de abelha, descrevendo os detalhes de Faro que ancoravam, o sino da sé tocar as horas com melancolia, o mercado onde vendedores gritavam frescos. Mexilhões da ria, o cheiro de laranjas maduras caindo nos pomares próximos. Mas o vazio era palpável. Sem Inês, as aulas de restauração de azulejos pareciam mecânicas, os toques frios das ferramentas em cerâmica fria e quando a frieza no seu coração. A pressão não amainava. João, o pretendente imposto, aparecia com flores de alecrim e convites para bailes na Sociedade Recreativa Bota Amiga, onde casais dançavam valsas ao som de acordeão. Dá-nos uma chance, Mariana, suplicava ele, olhos castanhos sinceros mas alheios ao fogo que ardia nela por outra. Ela sorria forçado, aceitando um ou outro passeio pela ponte antiga sobre a ribeira, mas o seu pensamento voava para Inês, imaginando-a a caminhar pelo terreiro do Paço, com o vento do rio a bagunçar-lhe os cachos. Uma noite, após um jantar onde o vinho tinto de Alentejo fluía como rios de dúvida, João beijou-a um beijo seco, sem faíscas, como beijar uma parede de calcário. Mariana recuou, lágrimas nos olhos. Desculpa, João. O meu coração já tem dona. Ele, ferido mas nobre como os fidalgos das lendas algarvias, assentiu. Então segue o teu coração como o sal que o mar não retém. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca, a filha do pescador recusou o noivo por uma rapariga. O escândalo irrompeu como uma tormenta de levante. No domingo seguinte, na missa da Sé, cabeças viravam-se como girassóis ao sol, sussurros cortantes como facas de cozinha. Que vergonha para a família! O que dirá o padre? O pai, sentado no banco de madeira polida, apertava o rosário até os nós dos dedos branquearem, enquanto a mãe, vão negro sobre os cabelos grisalhos, murmurava ave-marias febris. Após a Eucaristia, o confronto final explodiu na praça em frente, sob o olhar impiedoso da estátua de Afonso III, o conquistador de Faro. Tu nos humilhas, rugiu o pai, voz e quando nas arcadas moriscas. O que será de nós? Os vizinhos riem, o negócio de peixe cai porque a filha é assim. Mariana, com a chuva fina molhando-lhe o rosto misturado a lágrimas, ergueu a voz pela primeira vez com a força de uma onda quebrando. Pai, o amor não é vergonha. É como a tua rede, tecida com paciência, forte contra as correntes. Inês é a minha rede, a minha âncora. Se me amas, ama isso em mim. A avó, apoiada numa bengala de oliveira entalhada, interveio. Lembra-te, filho, do teu avô. Ele amou a tua mãe contra a vontade da família, fugindo para o mar em noites de eclipse. O amor português é teimoso, como a azinheira no seco Alentejo. Aquele discurso abalou as fundações. O pai, recordando memórias enterradas, sentou-se num banco da praça, cabeça entre as mãos, enquanto a chuva lavava o pó das pedras antigas. Horas depois, em casa, veio o diálogo sussurrado à lareira, com lenha de sobreiro crepitando como confissões. Eu temo por ti, Mariana. O mundo ainda é cruel, como os piratas que outrora assaltavam estas costas. Ela pegou-lhe na mão, calejada de anos a puxar redes. Então protege-me, pai. Como sempre protegeste a mãe das tempestades. Aos poucos, o gelo derretia. A mãe começou a cozinhar pratos favoritos de Inês, cataplana com amêijoas frescas, e o pai, relutante, perguntou sobre essa rapariga de Lisboa. Faro, com a sua teia de relações, começava a mudar. Uma vizinha, viúva de um marinheiro, confidenciou a Mariana sobre o seu próprio amor por uma costureira nos anos 70, silenciado pela ditadura. Um professor na universidade partilhou livros de autores como Maria Teresa Horta, que cantavam o amor entre mulheres como hinos à liberdade.
Inês regressou em maio para as festas de São Brás, com trajes de camponesa e danças de varas que batiam ritmo como corações acelerados. O reencontro foi na praia de Faro, ao pôr do sol, com o céu em chamas como o interior de uma olaria algarvia. Elas correram para os braços uma da outra, o abraço apertado cheirando a sal e saudade. Eu escrevi-te todos os dias no meu diário, confessou Inês, traçando com os dedos o colar de conchas. Poemas como os de Florbela Espanca, furiosos, apaixonados. Mariana beijou-a então, longo e profundo, com o mar como testemunha, ondas lambendo os pés como bênçãos. Mas a jornada não era só delas, agora envolvia proteção mútua. Juntas, organizaram um ciclo de palestras na Biblioteca Municipal, Amores Invisíveis no Património Português, falando de figuras como a Rainha de Catarina de Bragança, cuja correspondência sugeria laços profundos com damas da corte. A afetação inicial, aqui no Sul, isso é coisa de estrangeiros, deu lugar a perguntas curiosas e até o padre Manuel, convidado relutante, admitiu: o Evangelho fala de amor sem barreiras, como Cristo com a Samaritana. O verão de 2020 trouxe desafios novos, com a pandemia a fechar fronteiras como muralhas medievais. Faro esvaziou-se de turistas, as praias e quando vazias como conchas sem pérola, mas o amor delas floresceu no isolamento. Mensagens de vídeo diárias, com Inês em Lisboa a ler certos do seu romance em progresso, uma história de duas mulheres no Algarve colonial e Mariana a mostrar restaurações de azulejos com motivos lésbicos escondidos em conventos. A família de Mariana evoluiu. O pai aprendeu a cozinhar pratos vegetarianos para Inês, que detestava peixe, e a mãe bordou um lenço com iniciais entrelaçadas, MI, como as rendas de Vila do Conde. Mas a traição passada ainda doía. Numa noite de agosto, durante uma tempestade que o levava como banchés celtas, Inês confrontou: tu negaste-nos uma vez. E se a pressão voltar? Mariana, ajoelhada na areia molhada da Praia da Rocha, jurou: nunca mais. Protegemo-nos uma à outra, como as falésias protegem as baías. À medida que o outono voltava, com vindimas douradas nos vinhedos próximos, elas planearam o futuro. Inês graduada, a propor um apartamento partilhado em Faro, perto do mar. Mariana a sonhar com uma exposição sobre a arte que no museu. A sociedade de Faro, lenta como o caracol nas dunas, começava a aceitar. Um café na rua direita pendurou uma bandeira arco-íris e vizinhos convidavam-nas para churrascos, curiosos mas afáveis. O amor, outrora escondido como tesouros mouriscos enterrados, agora brilhava como o sol no Atlântico. O inverno de 2020 a 2021 caiu sobre Faro como um manto de névoa da ria, com o vírus a transformar as ruas outrora vivas em fantasmas silenciosos. As feiras canceladas, os arraiais substituídos por missas online na Sé e o mar, agitado por ventos frios, parecia lamentar a solidão humana. Mariana e Inês, separadas pela distância mas unidas pelo ecrã, encontravam refúgio na rotina virtual, chamadas à luz de velas, onde Inês recitava sonetos de Antero de Quental adaptados ao seu amor e Mariana mostrava esboços de azulejos imaginários, painéis azuis com silhuetas de mulheres de mãos dadas, inspirados nas lendas de sereias algarvias que amavam marinheiras perdidas. És a minha ilha deserta, brincava Inês, referindo-se à praia isolada onde se beijaram pela primeira vez. Mas por trás das risadas, o medo espreitava. E se o mundo não mudar? Questionava Mariana, voz baixa enquanto o vento levava contra as janelas emolduradas de ferro forjado. A proteção mútua tornava-se ato diário. Quando o pai de Mariana adoeceu com a febre, um homem robusto como um carvalho algarvio reduzido a camas de hospital com máscaras, Inês, de Lisboa, enviava cestas de frutas de Sintra e mensagens de áudio com fados suaves de Marisa para animar. Diz-lhe que eu rezo à Nossa Senhora da Encarnação, padroeira dos doentes, pedia. Mariana, cuidando do pai no quarto improvisado em casa, lia-lhe trechos do romance de Inês em progresso, capítulos sobre resiliência feminina nas cortes de D. João V.
Aos poucos, o velho pescador, com olhos nublados pela doença, murmurava: essa tua Inês. Escreve como o mar canta. Diz-lhe que a espero para jantar, quando isto passar. A recuperação foi lenta, como vinha fermentar, mas fortaleceu laços. O pai, ao alta, abraçou Inês virtualmente: vem para o sul, rapariga. Aqui, o sol cura tudo. A primavera de 2021 trouxe vacinas e um faro renascente, com cafés reabrindo portas de madeira entalhada e o cheiro de pastéis de nata frescos a encher o ar. Elas finalmente reuniram-se, num comboio de Lisboa a Faro que serpenteava como Guadiana subterrâneo. O abraço na estação era voraz, cheirando a comboios e saudade, e elas caminharam de mãos dadas pela cidade, desafiando olhares remanescentes. O primeiro teste veio na festa dos Santos Populares, adaptada mas vibrante. Sardinha grelhada em ruas barricadas, balões coloridos e danças de passinho que ecoavam alegrias reprimidas. Uma tia conservadora, prima distante, aproximou-se com um copo de ginginha. Então, é oficial? 2 mulheres. Como vão ter família? A pergunta era uma lança, mas Inês, com o fogo de uma declamadora de poesia, respondeu: família é o que tecemos, como as rendas de bilros nas praias de Tavira, fios entrelaçados, não linhas direitas. Mariana apertou-lhe a mão, orgulhosa, e a tia, rubra, acabou por oferecer um prato de caracóis. Pequenas vitórias, como conchas recolhidas na maré baixa. O romance de Inês, Marés Ocultas, foi aceito por uma editora lisboeta no verão, um triunfo que as levou a celebrar na Quinta das Lágrimas, não a de Coimbra, mas uma herdade algarvia com fontes murmurantes e oliveiras seculares. Lá, sob estrelas como as descritas por Camões na Lusíada, elas fizeram amor com palavras, votos de proteção eterna selados com um anel de prata forjado por um joalheiro local, gravado com uma concha e uma onda. Mas o conflito maior espreitava na forma de um antigo amigo de Inês, Tomás, um jornalista de Faro que, invejoso do sucesso dela, espalhou rumores num blog local: a musa quer corrompe as tradições do Sul. A traição doía, e quando a negação inicial de Mariana e Inês, ferida, questionou: vale a pena lutar contra ventos assim? Mariana, agora à rocha, levou-a à gruta de Benagil de barco ao amanhecer, onde a luz divina filtrava através do teto natural. Olha, amor, o sol vence a escuridão todos os dias. Nós venceremos. A resposta veio coletiva, a comunidade uniu-se. O Museu de Mariana organizou uma exposição paralela, Azulejos do Amor Escondido, revelando painéis históricos com símbolos lésbicos em conventos barrocos. Inês escreveu um artigo no jornal regional, Fados de Faro, Amores que cantam liberdade, citando Sofia: o amor é o que nos faz livres. Até o pai, agora aliado, falou no mercado: minha filha ama como eu amo o mar, profundo, imprevisível. Quem sou eu para julgar? O blog de Tomás perdeu credibilidade, e ele, humilhado, pediu desculpas num café à beira-ria, sobre um copo de Imperial. O outono trouxe a publicação do livro, com lançamento na Livraria Montanha, rodeada de estantes de madeira de castanho e cheiro de papel antigo. Faro lotou o evento, famílias, estudantes, até o Padre Manuel com um exemplar assinado. Inês leu o capítulo final, sobre 2 mulheres protegendo-se mutuamente contra a maré social, voz tremendo de emoção. Mariana, nos bastidores, sussurrou: tu salvaste-me todos os dias. O amor, agora público como o sol algarvio, florescia sem sombras. 2022 amanheceu com Faro a pulsar de vida pós-pandemia, as praias cheias de toalhas xadrez e o ar salgado misturado ao zumbido de turistas em tuk-tuks coloridos. Mariana e Inês, agora inseparáveis como as gêmeas de Castro Marim nas lendas folclóricas, dividiam um apartamento pequeno na moraria, com varanda dando para o arco da vila onde o sol se punha em espetáculos de fogo. As paredes, pintadas de azul claro como o céu de verão, estavam adornadas com azulejos restaurados por Mariana, cenas de mulheres colhendo laranjas, símbolos subtis de união.
A rotina era poesia cotidiana, manhãs com café da venda nova e pão quente, tardes de trabalho, Inês a assinar livros em feiras literárias, Mariana a lecionar workshops de cerâmica na Escola de Artes, noites de fado caseiro, com Inês ao violão cantando Estranha Forma de Vida de Amália, voz rouca evocando saudades passadas. Mas o passado não se apaga fácil, a pressão social, como raízes de sobreiro no solo seco, brotava em formas novas. A família expandia-se. A mãe de Mariana, reconciliada, tecia agora mantas para as meninas, mas sussurrava dúvidas sobre o que dirão os netos ou a falta deles. O pai, mais aberto, convidava Inês para pescarias ao amanhecer, ensinando-a a lançar redes na Ria Formosa, mas confidenciava Mariana: "Eu protejo-te, filha, mas o mundo lá fora. Ainda há tubarões." E havia, numa conferência em Lagos sobre património um historiador tradicionalista acusou Mariana de distorcer a história portuguesa com agendas modernas e quando debates acesos em jornais como Sul Informação. Inês, defensora feroz, rebateu num podcast a história tecida por todos os fios, não só os patriarcais. Como as mouras encantadas que amavam livres nas nossas lendas. O verdadeiro alto tráfego veio no verão, durante o Festival do Cravo em São Brás. Elas, convidadas como casal honorário, dançavam o corredor de flores vermelhas tecidas à mão, guirlandas nos cabelos, quando um grupo de jovens conservadores, filhos de famílias devotas, influenciados por padres reacionários, atirou pétalas misturadas com bilhetes anónimos: "Arrependei-vos, pecadoras." Faro não é Sodoma. O incidente, filmado e viralizado nas redes, reacendeu o trauma da ruptura inicial. Inês, à noite no apartamento, desabou: "Eu pensei que tínhamos vencido. Mas e se for sempre assim? Proteção mútua. Mas contra quê, se o ódio é infinito?" Mariana, com o coração aos pedaços, levou-a para uma caminhada noturna pela cidade velha, passando pelas portas manuelinas que guardavam segredos de séculos. Lembra-te do que a avó disse: "O amor é azulejo quebrado que se restaura mais belo." Nós somos isso. A resposta foi uma onda de solidariedade. A avó, agora frágil mas feroz, organizou um chá na sua casa, convidando as tias e vizinhas para ouvir histórias de amores que o tempo honra. O pai falou na rádio local, voz grave como o mar em tormenta: "Eu aprendi tarde, mas o amor da minha filha é puro como o vinho de Monforte. Quem ataca, ataca a alma portuguesa." Inês canalizou a dor no seu segundo livro, Ondas de Coragem, um testemunho semi-autobiográfico sobre traições sociais e redenções familiares, dedicado a Mariana, minha farol. O lançamento, na Sé transformada em auditório para a ocasião, lotou. O bispo local abençoou o evento, citando o amor que edifica, e até Tomás, o ex-amigo traidor, apareceu com flores, redimido por anos de reflexão. O outono trouxe paz, com vindimas partilhadas nos vinhedos da herdade do Esporão, não no Alentejo, mas num parceiro algarvio. Elas pisaram uvas descalças, riso misturado ao mosto doce, mãos pegajosas entrelaçadas. "Isto é nós", disse Inês, lambuzada de púrpura. "Doce, forte, eterno." Mariana assentiu, beijando-lhe a testa salpicada de sumo. A família crescia em aceitação. Irmãs mais novas de Mariana, inspiradas, saíam do armário em círculos menores, e a mãe planeava uma bênção simbólica, uma cerimónia caseira com rosas e fado. Mas o clímax emocional veio no Natal de 2022, com Faro envolto em luzes como as de Belém. Uma nevasca rara, milagre no sul, cobriu as praias de branco efêmero, e a família reuniu-se para a consoada. O pai ergueu o bacalhau assado, olhos úmidos, a este amor que nos ensinou a pescar em águas profundas. Inês, nervosa, ofereceu um colar gêmeo de conchas à mãe de Mariana, para que o mar nos una sempre. Lágrimas fluíram e naquela noite, sob o pinheiro decorado com enfeites de cortiça, elas dançaram um lento ao som da aimoraria, corações sincronizados como relógios de torre.
O ano novo trouxe compromissos, uma viagem a Lisboa para o orgulho, mãos dadas no Rocio e planos para a adoção. Família não é sangue, é escolha, declarava Inês, inspirada em histórias de tias solteiras que criavam sobrinhos. Faro, testemunha, transformava-se devagar, com murais de rua retratando casais diversos nos becos. 2023 floresceu com o Algarve em todo o seu esplendor, campos de girassóis virados para o sol como rostos expectantes e Faro a vibrar com o Festival Internacional de Folclore, danças de espadas e saias rodadas e quando tradições ancestrais. Mariana e Inês, agora pilares da comunidade, lideravam workshops. Inês ensinava escrita criativa focada em narrativas queer, inspirando os jovens a penharem as suas verdades como Flor Bela Espanca outrora fizera em vinhas alentejanas. Mariana restaurava fachadas de igrejas com painéis inclusivos, revelando camadas escondidas de história feminina. O apartamento tornara-se ninho, estantes de livros de autores como Lídia Jorge, tapetes de arraiolos tecidos à mão e uma varanda com vasos de manjericão e tomilho, ervas que perfumavam as noites de conversas profundas. Contudo, a traição espreitava em formas sutis. Uma prima distante, invejosa do sucesso delas, espalhou boatos numa rede social local. Elas fingem felicidade, mas é só para ganhar likes. O amor verdadeiro é família tradicional. O golpe atingiu Inês, que, sensível como poeta, questionou a solidez do seu mundo. E se for ilusão? A pressão nunca acaba. Mariana, a protetora agora, organizou uma retiro na Serra de Monchique, entre castanheiras centenárias e fontes termais fumegantes. Lá, num chalé de pedra com lareira crepitante, elas despiram almas. Lembra-te da nossa ruptura, doeu, mas nos forjou. Protegemo-nos contando verdades, não mentiras. Inês, curada pelas águas quentes que borbulhavam como confissões, escreveu um conto curto, Conchas Entrelaçadas, publicado no Jornal do Algarve, que viralizou, transformando veneno em elixir. O verão trouxe o teste maior. A família planeava uma reunião de clã em Tavira, nas Ilhas Barreiras da Ria, com barcos de moliceiro pintados de azul e branco navegando águas calmas. Mas o tio conservador, um emigrante regressado de França com ideias rígidas, confrontou: isto é contra Deus e Portugal. Vão corromper as crianças. O conflito explodiu à mesa de mariscos, com lagostas e percebes a rolar como emoções à flor da pele. O pai de Mariana defendeu: meu irmão, o amor delas é honrado, como o teu foi na tua juventude. Julgas o que não vês? A avó, voz trêmula mas firme, contou uma lenda familiar. A nossa bisavó amava uma prima, escondida em rendas de bilros. Elas criaram filhas juntas, e essa linhagem é nossa. O tio, tocado, calou-se, e no fim, abençoou-as com um abraço desajeitado. Outono trouxe frutos. O terceiro livro de Inês, Faróis do Coração, ganhou o Prémio Literário Fernando Namora e Mariana foi promovida a diretora adjunta do museu, com uma exposição itinerante sobre mulheres nas sombras da história portuguesa. Elas celebraram em Lagos, na Ponta da Piedade, onde formações rochosas se erguem como catedrais naturais, luz dourada dançando na água. Somos essas rochas, disse Mariana, erosionadas mas eternas. Inês, com olhos brilhantes, propôs: casemo-nos, aqui, no sul que nos viu nascer. O inverno de 2023 a 2024 foi de planeamento, com Faro envolta em luzes natalícias como as de Óbidos medieval. A cerimónia, discreta mas profunda, realizou-se na capela privada da avó, decorada com azulejos de cenas bíblicas reinterpretadas, mulheres como Maria Madalena, fortes e amadas. O padre Manuel, evoluído, oficiou uma bênção laica: que o amor vos guarde, como São Vicente guarda os navegantes. Família e amigos, tias com doces regionais, o pai com um brinde de aguarda de medronho, testemunharam votos: eu protejo-te na bonança e na tormenta. O beijo, sob o arco de flores de laranjeira, foi aplaudido e à noite, fado e vinho fluíram até o amanhecer.
2024 trouxe expansão, a adoção de uma menina órfã de Lolé, batizada Esperança, com cachos como Inês e olhos curiosos como Mariana. A pequena crescia entre conchas na praia e livros de contos populares, aprendendo que amor é rede tecida por muitos. Faro, agora farol de mudança, hospedou a primeira conferência Quer do Sul, com painéis sobre tradição e inclusão. O ano de 2025, com Faro a brilhar sob o sol de dezembro, marcava o clímax da jornada, não de conflito, mas de plenitude humanista. Esperança, agora com 3 anos, corria pelas ruas com um carrinho de madeira entalhado, gritando "Olha o mar, mães", enquanto gaivotas planavam como mensageiras. O apartamento evoluíra para casa, um jardim com oliveiras miniatura, uma biblioteca com edições dedicadas e paredes e quando risos misturados a fado suave. Mariana, à frente do museu, inaugurava a Herança Entrelaçada, uma ala permanente sobre narrativas LGBT na arte portuguesa, de tapeçarias quinhentistas a grafites modernos. Inês, autora consagrada, mentorava jovens escritoras em workshops na Ria Formosa, ensinando: escrevei o amor como mar, vasto, imprevisível, curador. Mas ecos de passado testavam a resiliência. Uma petição retrógrada, impulsionada por um grupo religioso minoritário, ameaçava censurar a exposição, corrompe a juventude com mentiras modernas. A traição coletiva doía, recordando a ruptura inicial. Inês, exausta após uma turnê, confessou numa noite chuvosa: às vezes, questiono se a proteção basta contra o mundo. Mariana, acendendo a lareira com lenha de pinheiro, respondeu com uma história da avó. As moras de Faro protegiam-se com feitiços de amor, não contra o mal, mas construindo o bem. Juntas, contra-argumentaram, uma campanha online com depoimentos de famílias, o pai de Mariana filmado na praia: eu neguei uma vez, agora defendo. O amor português é inclusivo, como o banquete de Natal. A vitória veio na véspera de Natal, com a petição rejeitada por ampla margem, Faro votara com o coração. A família reuniu-se para a consoada na casa da avó, mesa farta de rabanadas, bacalhau à brás e filhós dourados, luzes de vela dançando em rostos envelhecidos mas sábios. O pai ergueu o copo: a esperança, as minhas filhas, este é o nosso futuro, tecida de coragem. A avó, no leito agora permanente, abençoou: vocês venceram as marés, como as conchas que sobrevivem às ondas. Na manhã de 25 de dezembro, sob um sol raro de inverno, elas caminharam na praia de Faro com esperança, conchas rangendo sob pés pequenos. O mar, calmo como um hino, sussurrava a aprovação. Inês parou, traçando na areia: amor vence. Mariana sorriu, abraçando-as, com proteção mútua, sempre. Faro, com suas ruelas eternas e horizontes infinitos, testemunhava uma história de amizade escolar virada crush, ruptura e redenção, humana, romântica, portuguesa até à alma.